Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, seguindo o itinerário de Jesus, neste quarto domingo da Quaresma, a qual a Igreja está vivenciando, hoje o Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 43 a 54, nós continuamos acompanhando a trajetória missionária de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos o episódio em que Jesus parte da Samaria para a Galiléia. E nessa mesma situação temos o fato em que Jesus reconhece que o povo já tinha declarado, o próprio Jesus já tinha declarado que o profeta não é honrado na sua própria terra. Não pelo fato que Jesus não realizara as bênçãos, a cura, os milagres, enfim, mas era a falta de fé daquele povo. Não que Jesus não tinha o poder de fazer a cura e a libertação. E diante disso, observamos que é necessário, de cada cristão, de cada pessoa, um reconhecimento da manifestação de Deus, ou seja, de uma maturidade na nossa vida de fé. Precisamos crer para que a bênção, o milagre aconteça na nossa vida e também na vida da comunidade e de todos aqueles que estão em torno de nós. E quando Jesus chega na Galiléia, ele tem uma recepção diferente da qual ele não teve na sua terra natal. E é claro que ali na Galiléia o povo já sabia dos feitos grandiosos, das curas que Cristo havia feito na vida daqueles que se aproximaram dele e que deixaram ser curado por Jesus. Então, Jesus, vendo que ele foi bem recebido ali na Galiléia, onde o povo foi ao seu encontro. Por que o povo foi ao encontro de Jesus? Porque eles
tinha ouvido falar, né, das grandes obras que Jesus tinha realizado. Então, é claro que cada uma das pessoas que ouviram falar de Cristo queriam o encontro dele para terem a mesma transformação daqueles que deixaram ser transformados por Jesus. Então eles foram ao encontro de Jesus justamente para alcançar esta graça, para chegar perto de Jesus e serem curados, de serem transformados em pessoas melhores. Após essa realização desses feitos na vida das pessoas em Jerusalém, os grandes feitos que Jesus tinha realizado, a fama de Jesus se espalhava. Então, quando a gente escuta a transmissão da palavra, a própria presença de Deus, o nosso coração ele se inclina em direção a Jesus, pois é bom estar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E também o evangelista, né, ele exalta também o fato onde Jesus, né, transformou a água em vinho, no famoso casamento, onde Jesus falou para Maria que ainda não era chegada a hora dele, mas Maria fala: fazei tudo o que ele vos disser. Então, ela sabia que nosso Senhor, sendo Deus, tinha o poder de transformar aquela água em vinho. Além desses feitos, né, ao voltar para Cafarnaum, Jesus, né, ele se encontra, né, com este funcionário do rei que tinha um filho doente, que estava acamado, onde o pai, né, estava desesperado, pois não sabia mais o que fazer, mas ele ouviu dizer, né, o que Jesus tinha feito na Judéia até a Galiléia. Então ele não pensou duas vezes. Imediatamente este funcionário, este homem, ele foi ao encontro de Jesus, porque é esse mesmo desejo. Quando a gente escuta falar de Jesus, a gente tem que ter esse desejo, né, e de ir ao encontro, seja de forma desesperada, né, mas a gente tem que ir, a gente tem que sentir esse pulsionar de Deus no nosso coração. Então este homem, sabendo das obras de Cristo, o que ele tinha feito, ele foi imediatamente ao encontro de Jesus e disse, né: Senhor, eu sei que tu já fizestes prodígios, milagres e portentos na vida de muitos. E hoje estou aqui com um pai desesperado, não sei mais o que fazer, e te apresento a vida do meu filho que estás doente. Então Jesus pergunta àquele homem, né, se ele tem fé, se ele acredita. Então Jesus questiona ele para ver como está o seu espírito, como está, né, o seu coração. E quando Jesus ali disse: podes ir, o teu filho está vivo. Ou seja, nesse momento, o filho deste funcionário do rei, ele alcançou a graça, ele alcançou a cura e libertação e foi curado da sua enfermidade, da sua doença. Então, nesse exato momento, a febre, a doença que aquela criança tinha, ela desapareceu. Ou seja, a criança foi curada completamente porque aquele homem acreditou. Ele desejou ir ao encontro de Jesus porque ele estava necessitado, ele já tinha ouvido falar desse Jesus, deste Messias. E quando ele teve a oportunidade, ele não colocou barreiras, ele foi de forma desesperada ao encontro de Jesus. E lá, diante de Jesus, da realeza de Cristo, ele fala da situação
Ou seja, este homem é um sinal que nós precisamos ter fé, que nós precisamos acreditar em nosso Senhor. Pois quem acredita verdadeiramente em nosso Senhor consegue a graça, consegue a libertação, consegue a cura. E todos nós precisamos receber esta bênção, esta cura de nosso Senhor. Mas é preciso que eu e você, nós passamos assim a acreditar no Evangelho, passamos assim a acreditar na obra de Cristo, pois aonde as mãos de Deus tocam, pode ter certeza que o milagre, a libertação e a cura acontecem. E ao voltar para casa, este homem, este pai, né, questionou os seus ali, verificou, né, como tinha acontecido o horário, e tudo se encaixou no mesmo horário que ele se encontrou com Jesus. Foi o exato momento que seu filho foi curado, foi libertado da sua doença. Então, a partir desse fato, a partir disso, todos da sua família, todos que estavam em torno dele, passaram a crer, passaram a ter mais fé e passaram a professar a fé em Cristo e se alegraram por ter recebido esta graça e viram que em Cristo está a cura, em que em Jesus estava tudo o que eles queriam, a libertação, uma fé restaurada, uma vida restaurada. E para concluir, sabemos que quando este homem se encontra, né, com Jesus, ele sabia já o que Cristo havia feito, como dissemos logo no início da homilia, mas ele precisou ir em casa, não sabia o que tinha acontecido, mas quando chegou lá, ele viu que Jesus tinha feito a cura, Jesus tinha restaurado a saúde do seu filho. Então, a partir desse momento, né, que o pai, né, viu que o que Jesus tinha realizado e de forma imediata ele abraçou a fé e nunca mais se separou do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos e irmãs, precisamos abraçar a fé, precisamos abraçar nosso Senhor Jesus Cristo, pois é Ele que nos ampara, é Ele que nos fortalece, é Ele que abençoa a nossa vida, é Ele que nos tira da escravidão do pecado, é Ele que nos tira da escuridão das trevas e nos traz de volta para a luz. E nós precisamos, amados irmãos e irmãs, abrir mais o nosso coração, o nosso olhar, para assim eu e você experimentarmos nosso Senhor Jesus Cristo, pois precisamos, meus irmãos e irmãs, precisamos de fato estar próximo daquele que é o nosso libertador. E o tempo da Quaresma é um tempo para a gente meditar, para a gente refletir a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes. É um tempo de recolhimento, um tempo de reflexão. E vimos que basta a gente crer, basta a gente ter uma fé autêntica, pois desta maneira a obra de Deus acontecerá na nossa vida de forma abundante. Que possamos não temer e não duvidar da presença de Deus, mas sim crer que Deus, Ele nos dá a plena salvação, que Deus, Ele nos dá a certeza da vida eterna. E a partir que nós experimentarmos essa mesma experiência que este pai, que ao conseguir a cura do seu filho, abraçou a fé, assim também somos nós, que quando abraçarmos a fé, a partir da nossa cura, possamos transmitir o sinal de Deus, esse sinal que opera nas nossas vidas, que é Cristo,
Ele que gera uma fé nova em nós, Ele que gerou uma fé nova naquele pai, naquele homem e em toda a sua família. E nós precisamos ser geradores da fé por meio do nosso batismo, por meio do nosso testemunho. Precisamos declarar que Cristo é o Rei do Universo, que Ele é o autor da vida, que Ele é quem vai dar a libertação, é Ele que expulsa todo o mal do mundo e é Ele que traz toda a luz e a fé que o mundo precisa. Que você e eu possamos acreditar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que honra a cada um de nós, Ele que nunca medirá esforços para nos amar e nos perdoar sempre. Que possamos, assim, meus irmãos e irmãs, viver a nossa fé, que tenhamos um coração humilde, que tenhamos um coração semelhante ao coração de Deus, porque é preciso, porque Deus, Ele ensina as maiores virtudes para cada um de nós. Que louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que venha sobre nós, sobre a nossa vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém.